Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, qual religião é melhor? Meus queridos, é simples. A que você gosta e que você aprende a melhorar o seu eu interior. Essa daí é melhor, não tem outra melhor. Mas qual que é específica? Não tem, queridos, não tem. O que você tem que fazer é dando continuidade na evolução espiritual, tá? A gente precisa entender o seguinte, que a religiosidade, a religião, ela é um instrumento para religar você com Deus. Então, qualquer tipo de religião que pegar e conectar os humanos com Deus, elas são boas. Todas são boas. Então, todas são boas, professor, porque todas fazem ligação, todas são boas. Só que é o seguinte, todas são boas, mas nem todas são perfeitas. O perfeito, ele não existe. O perfeito, ele não existe. Então, o que acontece? Você tem todas as religiões, então são boas? Todas são boas. Ah, professor, mas tem umas aí que mexem com um negócio de trevas, tem algumas que não sei o quê. Mesmo assim, são boas. Para você absorver conhecimento, são ótimas. Porque até aquelas que mexem com trevas, você tem conhecimento. Vai de você cruzar as informações e se precaver das coisas ruins. Então, todas são boas e ruins ao mesmo tempo. Mas, professor, isso aí não tem lógica, porque como é que vai fazer? Porque elas podem ter coisas com trevas. Ah, mas a minha igreja não mexe nada no negócio de trevas. Tudo bem, ela não mexe nada de coisa de trevas diretamente, mas ela está sendo usada indiretamente para pegar as coisas das pessoas, doutrinar as pessoas, fazer com que as pessoas sigam aquilo de olho fechado e falar amém para tudo que eu mandar fazer. Então, o problema de tudo, são a liderança, são os líderes. Tanto é que tem igrejas onde o pastor, ele faz toda a diferença da igreja. Se eu pegar uma igreja com uma estrutura magnífica e colocar um líder religioso horrível, a igreja se torna horrível. Eu falo para vocês por experiência. Aqui onde eu moro, no meu bairro, tinha um padre aqui, que ele, nossa senhora, eu vou falar pra você, é como se fosse um fundador da igreja católica na cidade, porque viveu 50 e poucos anos, 70 anos dentro da igreja sendo padre. Maravilha! Só que aí o que acontece? Ele não foi evoluindo, não foi acompanhando a evolução religiosa. Aí as outras igrejas começou a ter negócio mais pentecostal, umas músicas mais agitadas, tal, não sei o que. E ele mantendo sempre daquele jeitinho, tal. É ruim? Não. É bom? Também não. Então, ele é bom e ruim ao mesmo tempo? Sim, é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Essa não evolução dele fez com que muitos membros não quisessem entrar novos. Aí a igreja foi envelhecendo, mas foi envelhecendo. Do mesmo jeito que ele foi envelhecendo, a igreja também foi envelhecendo. Até chegar num ponto onde só tinha idoso na igreja, mas só idoso. Eu chegava lá novo e falava, cara, eu não aguento ficar aqui. Aquela coisa assim, oremos pela palavra de Deus, vamos fazer tal coisa. Pela palavra de Deus, vamos fazer tal coisa. Tanto é que eu casei numa outra igreja onde o padre era super dinâmico. O cara já chegava e falava assim, vamos lá, gente, pelo poder de Deus, o que estava escrito aqui? Tal, na Bíblia, tal, vamos lá cantar. Música, toda música alegre, pá, tchau. Diferença. Então o que acontece? Mas tá errado? Não, porque ele supria as necessidades daqueles que eram idosos e gostam e queriam permanecer naquela cultura antiga que estava acontecendo. Então tá bom, tá perfeito. Para aqueles que seguem aquilo. Mas ele não é perfeito no global para atender todos e de tudo.
Ou seja, amanhã, se eu abro um terreiro, por exemplo, eu abro um terreiro e vou mesclar algumas coisas que eu quero. Meu terreiro vai ser perfeito? Não. Como não, professor? Mas, é maravilhoso o jeito que você ensina, é maravilhoso que não sei o quê. E daí? É maravilhoso para você. Mas para outras pessoas, elas veem meu vídeo e falam, pelo amor de Deus, o professor não sabe o que tá falando, esse cara aí não sei o que é, esse cara é o cara do capeta. Gente, vocês não têm noção de como que teve gente que me chamou sendo o anticristo, o Satanás em pessoa. Rapaz do céu. Pensa numas pedradas violentas que nós recebemos. Puxa Maria. Por quê? Porque não existe uma religião perfeita. Existem religiões que procuram se lapidar, se aperfeiçoar nos ensinamentos de Deus, cruzando informações e pegando as coisas boas de cada religião e juntando as pecinhas. Por isso que vocês não veem eu criando uma religião em si. Eu falo, eu sou universalista. Mas, professor, universalismo é uma religião? Está se transformando em uma. Tá, e o que consiste o universalismo, professor? Acreditar em tudo. Mas como assim acreditar em tudo? Acredita no capeta? Acredita no capeta. Acredita em Deus? Acredita em Deus. Mas, professor, que é isso? Acredita no ET? Acredita no ET. Professor, isso é heresia. Como é que pode acreditar no capeta e acreditar em Deus? Ele acredita, o universalismo acredita que exista o capeta. E não que o capeta seja o chefe maior mais do que o próprio Deus. Acreditar na existência não significa que ele seja mais do que o próprio Criador dele. Mais do que o próprio Deus. Então, as crenças do futuro próximo, elas vão ter que se interligar umas com as outras e não vai poder brigar. Então, uma crença, se tiver uma religião que fala que a outra está errada, as duas estão erradas. Tanto uma quanto a outra está errada. Se ela devolver também da mesma situação. Então, qual que seria o futuro das religiões? O universalismo que nós estamos pregando. Por quê, professor? Porque nós conseguimos fazer como Jesus fazia. Jesus, quando foi para o leito da morte, indo para a crucificação, Jesus pegou e falou assim, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso se chama tolerância. Entender a limitação do seu irmão. Entender que aquele seu irmão, ele tem uma cultura rígida e fixa que não permite com que ele aceite Jesus, por exemplo. Que não aceite que venha outro avatar, por exemplo. Então, as culturas e as religiões, elas precisam ser quebradas, entre aspas, se transformando no universalismo para que Jesus possa florescer e nascer nessa nova era. Porque se Jesus florescer e nascer nessa nova era, com as religiões travadas numa verdade absoluta e não permitindo ver que pode aparecer X e Y, pode aparecer mais situações e possa aparecer um Jesus humanoide, por exemplo, um Jesus humano. Já pensou um Jesus usando uma roupinha normal? Você tem que saber que ele pode aparecer como uma roupa normal. Você pode saber que Jesus pode aparecer como uma pessoa que não sabe falar o português direito, fala tudo errado. É nós, vai para não sei o quê. Porque as pessoas classificam o que é bom ou ruim diante da sua cultura travada. Esse é um grande perigo, um grande problema que nós temos que ir quebrando. Chico Xavier, por exemplo, é uma pessoa iluminadíssima. Nasceu numa situação de pobreza absoluta, não era doutor e nem mestrado. Ele não era doutor, ele não fez doutorado e nem mestrado em estudo nenhum. Ele veio de uma família muito simples, viveu uma vida muito simples e falava de forma muito simples e ao mesmo tempo muito sábia.
Então, nós humanos temos que ir aprendendo pouquinho em pouquinho, devagarinho em devagarinho, em cima da universidade, no sentido universal, de que todas as coisas têm coisas boas, todas as coisas têm ruins, e cada ser humano está em seu nível espiritual de entendimento. E o mais importante de tudo que nós temos que pregar e colocar em todas as religiões é o amor. Ame ao próximo como a si mesmo, como Jesus ensinou. Se o seu irmão seguir a Bíblia Sagrada na igreja evangélica e falar que o católico é do Satanás porque adora Maria, ele não está exercendo a grande lei que próprio Jesus, que a Bíblia dele manda ele seguir, fala: amais uns aos outros como a si mesmo. Se a pessoa quer seguir Maria, o problema é da pessoa que quer seguir Maria. Continue amando ela e tendo ela como o seu irmão. Se a pessoa quer amar o orixá XYZ, continue amando o seu irmão com as crenças dele, porque não existe o perfeito. Só que a base mais importante e primordial é esse amor pelos próximos, pelos irmãos. Porque se assim nós não fizermos, nós vamos tornar totalmente inviável a vinda de Jesus nesse planeta. Esse é meu serviço nessa terra, gente. É tentar montar uma estrada, mesmo sendo de terra batida, para que Jesus possa voltar sem levar pedrada antes mesmo dele começar o trabalho dele. Porque senão não vai ter Cristo, Buda, ninguém que consiga vir para esse planeta fazer a continuidade da missão que tem que ser feita e precisa ser executada sem levar uma pancada das pessoas. Então as pessoas elas têm que estar abertas para novos entendimentos e novas versões culturais, para novos entendimentos e novas versões espirituais. Porque nós temos versões búdicas, hinduístas, taoístas, judaicas, islâmicas, evangélicas, cristãs, umbandistas, espiritistas e assim por diante. E todos têm um fragmento da verdade divina. Só que a base de todas, o que interliga todas, é o amor. O amor, ele é a única força que consegue interligar todas e fazer com que todos consigam viver em harmonia. E todos vivendo em harmonia, todos vão poder aprender uns com as culturas dos outros e ter de fato a sua evolução. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.